Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Um jornal com notícias resumidas para você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Vamos às informações para você, informações resumidas com notícias atualizadas. Olha, 4 pessoas na UTI de um hospital de São Paulo receberam alta após o uso de hidroxicloroquina. Esse medicamento foi utilizado associado com outras medicações. Então, é uma notícia alvissareira. 4 pacientes que estavam na UTI, então, de um hospital paulista, eles já receberam alta após o uso desse remédio, cloroquina, né? Hidroxicloroquina, que é um remédio que está sendo pesquisado, inclusive nos Estados Unidos. Ele é utilizado contra a malária e está servindo também para alguns pacientes. É lógico que com cuidado médico, com a receita, associado a outros medicamentos, ele está surtindo efeito, e vamos rezar, vamos torcer para que dê tudo certo realmente nas pesquisas e que haja então muito progresso nesse setor. Olha, e o G20, o grupo dos 20 países mais importantes do mundo, vai injetar 5 trilhões de dólares na economia mundial, hein? Foi feita uma videoconferência, inclusive com a participação do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, para chegar-se a essa notícia de 5 trilhões do G20 para os países mais... vamos dizer que os países que mais necessitam, né? Na verdade, é na economia mundial, porque nesse momento eu nem sei se a gente deveria falar em países que mais necessitam, porque a doença, a pandemia do coronavírus não escolhe cara de ninguém, né? Bem, uma outra informação aqui, olha... A morte de uma pessoa de 36 anos no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, a primeira morte, hein? No interior de São Paulo, porque antes os casos de óbitos por causa da Covid-19 eram na região metropolitana. Agora, primeira morte no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Um rapaz de 36 anos que já tinha outros problemas de saúde. Então, quando afeta uma pessoa que está fragilizado com outros problemas sanitários, aí fica difícil combater a coronavírus, não é? Infelizmente. Olha, por falar em coronavírus, a informação do ministro Luiz Mandetta, da Saúde, é de que em setembro, a segunda previsão dele, é que haverá o término total deste problema, dessa enfermidade que provém da China. Aqui no Brasil será o término lá para setembro. Vamos esperar que chegue antes. É uma previsão que ele faz de uma forma para não nos afrouxarmos em nossos cuidados, né? Mas vamos, certamente daqui a alguns dias vai haver, né, uma flexibilização de alguns estabelecimentos. Não tem como ficar até setembro, logicamente, com tudo desativado. Mas é preciso um período inicial para a avaliação. Agora, não é momento, gente. Isso tem que passar para a cabeça de todo mundo, de jornalistas, de comentaristas, de políticos, da população em geral. Não é momento de politizar, de polemizar.
Nós estamos no mesmo barco. É preciso altivez, serenidade. Não é? Pois é. Nós temos que ter sobriedade, serenidade. Vamos parar com essas extremas posições extremadas. Vamos parar com isso, gente. Vamos ser pessoas que têm um equilíbrio. Na vida, tudo é equilíbrio. Serenidade, essas palavras, prudência. Tem que agir assim. Nós não podemos ser, nesse momento, foguistas. Temos que ser bombeiros. Não é o momento do foguista, é o momento do bombeiro. Não podemos ser incendiários agora. Bombeiros, vamos apagar o fogo, vamos, né, tentar acabar com o sinistro, com o problema. Vamos ser moderados. Né? Tem gente que não age assim, infelizmente. Na nossa sociedade, a gente vendo pela internet, né, no meio político, tem muitos indivíduos que aproveitam esse momento para fazer a pior política que tem, né? De terra arrasada, criticando um ao outro. Não é assim, vamos agir com prudência, equilíbrio e sobriedade. Bem, em Santa Teresa, como eu já falei para vocês ontem, já surgiu o primeiro caso. O município de Santa Teresa é vizinho de Colatina, mas graças a Deus em Colatina, que é o município base de onde eu falo, não há nenhum registro confirmado de coronavírus. Em Santa Teresa, sim, teve o caso, mas foi de pessoa que já chegou com o coronavírus na cidade, veio de fora. Como se fala entre as autoridades, é um caso importado. Tudo aqui é importado, né? Não tem transmissão comunitária. E Santa Teresa, anteontem, né, houve um fechamento dos estabelecimentos, padarias só a delivery, né? Só para vender os produtos, entregando em domicílio. Até o prefeito de Santa Teresa estava em casa, porque já é muito idoso, já teve cirurgia recente, então foi para casa. Mas é um momento de análise da situação, avaliação da situação. Eu sou militar da reserva, né? Então a gente, na guerra, isso é uma guerra, né? Não é uma guerra de armas, é uma guerra contra uma gotícula que pode cair em você e te contaminar. Uma gotícula que está dentro da própria pessoa humana. Mas é uma guerra. Então, na guerra, você tem que parar, analisar, ver o que se pode fazer para vencer o inimigo com calma. Né? Tem que estudar o inimigo. O inimigo é essa gotícula maldita do vírus, dessa mutação. Um vírus que teve uma mutação, foi no animal, depois passou para o homem. Então, é algo que nós temos que, ter calma, prudência e estudar o inimigo para combatê-lo, como está sendo feito. Tem muitos cientistas estudando, procurando um medicamento. Já houve isso com a influenza, com HN1, que chegou um tempo atrás, hoje já tem vacina. Então, né? Quando a AIDS chegou também, era um problema todo de primeira vista, espantou muita gente. Hoje já tem medicamentos que controlam, evitam que o HIV se transforme na doença. Então, vamos ter calma e vamos seguir em frente. Olha, em Colatina, eu tenho aqui o telefone da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Se alguém tiver que entrar em contato com a Prefeitura sobre algum assunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 3177-7011, hein? 3177-7011. Olha, hoje, sexta-feira, dia 27 de março de 2020,
Hoje deve acontecer a primeira sessão virtual da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, porque há projetos do governo do estado para serem votados. Um deles é que o governo do estado quer a decretação de calamidade pública, mas há outros projetos também. Então, nesta sexta, estava prevista para começar às 10 horas a primeira sessão da Assembleia Legislativa, sessão virtual. Olha, a Catedral de Colatina está também no Instagram e no YouTube, hein? Porque as missas estão sendo transmitidas via internet. Por isso, é importante que você acesse o YouTube Catedral de Colatina, Instagram também, Catedral de Colatina, e Facebook. Todos os dias, às 19 horas, tem a Santa Missa, transmitida durante esse tempo que os fiéis não podem ir à igreja. Mas daqui a pouco vou falar de uma decisão do presidente Jair Bolsonaro que dá para a gente entender que está um pouco liberado a questão da igreja. Mais uma informação aqui que eu quero passar para você. Aliás, tem várias, né? Mas eu tenho que selecionar. Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, né, estão suspensos. É uma medida que ninguém queria, né? Os esportistas não queriam, mas os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, estão suspensos. É uma notícia que está aí, né? Eles demoraram para tomar essa decisão. O governo de Japão demorou. Mas depois chegou a uma... né, sei lá, chegou a um consenso no governo lá e resolveram então fazer o cancelamento. Bem, vamos falar de café. A saca de café de 60 quilos no estado do Espírito Santo, Centro de Comércio de Café de Vitória. Vamos ver como é que fechou ontem. Ontem foi quinta-feira, dia 26 de março de 2020. A saca de 60 quilos fechou dessa forma no Centro de Comércio de Café de Vitória. Arábica 6, R$ 550. Arábica 7, R$ 395. Conilon 7, R$ 314 a saca. É importante falar a questão do café, porque o nosso estado é um dos maiores produtores de café do país. E é sempre importante. Eu vou aproveitar também e falar alguns indicadores da economia brasileira. É sempre bom a gente falar alguns indicadores, porque a economia move tudo, não tem jeito, né? A inflação dos últimos 12 meses, índice utilizado pelo Banco Central do Brasil, 4,01%. Taxa Selic, a mais baixa da história, 3,75%. Ela foi reduzida no dia 18 de março, tá? Neste mês. Temos o salário mínimo em vigor, ele vale R$ 1.045. O cálculo por hora do salário mínimo dá R$ 4,75. E por dia, R$ 34,83. Agora sim, vamos a outras notícias, todas elas super importantes e, como eu já falei, todas bem enxutas para não causar enfado em você que acessa o web jornal do Paulo Maciel. Vamos falar do cantor Fábio Júnior, porque há poucos dias eu falei que ele tinha recebido alta, mas não. O cantor Fábio Júnior, de 66 anos, permanece internado desde domingo, dia 22 de março de 2020, num hospital de São Paulo. Os exames do coronavírus deram negativo, mas ele teve problemas coronarianos, o que merece uma maior investigação e tratamento médico. A apresentadora Mariana Ferrão está com coronavírus, tendo inclusive produzido um vídeo sobre o contágio. Ela teria ido para uma casa no interior de São Paulo, devendo ficar em isolamento domiciliar. Só que ela teria saído para uma caminhada ao ar livre, o que gerou controvérsias entre os vizinhos, né? Ela garantiu que não se aproximou, né? Na sua defesa, ela garantiu que não se aproximou de ninguém e nem encostou em nada. A atriz, temos agora também o caso de uma atriz, essa foi a apresentadora, né? Mariana Ferrão. Agora tem a atriz Fernanda Paes Leme. Ela está há dias isolada em seu domicílio, também com coronavírus.
Paes Leme participou de um casamento de celebridades num resort de luxo na Bahia, onde havia pessoas contaminadas. Esse casamento ruidoso aí, que todo mundo acha que já deve ter ouvido falar. Nesse casamento, a cantora Preta Gil foi outra artista que adoeceu com o vírus, mas ela já cumpriu a quarentena, recebeu alta. Olha, a Preta Gil já recebeu alta, está fora de perigo. Anunciou, inclusive, que quer retomar a vida no Rio de Janeiro. Um dos itens mais procurados depois do álcool em gel nos supermercados foi, ou está sendo, o papel higiênico. Vocês sabiam disso? A procura por papel higiênico aumentou em todo o mundo, com as pessoas pensando em bem-estar e limpeza. No Brasil, os estabelecimentos supermercadistas, em sua maioria, têm estoque suficiente para atender a clientela. Uma psicóloga chegou a dizer que as pessoas se comportam como no efeito manada. Já viu o efeito manada? Quando vai aquele punhado de elefante tudo para o mesmo lugar, desembestados, mesmo com a garantia de que o produto não vai faltar. Quer dizer, mesmo com a garantia que o produto não vai faltar, há esse efeito manada. Todo mundo para o mesmo lugar querendo comprar a mesma coisa, como acontece com o álcool gel, né? O álcool em gel e máscaras. Nada disso é necessário, né? Por isso que eu falo, prudência, gente. Prudência, sobriedade, serenidade. Olha, não existe ainda uma afirmação peremptória, quer dizer, decisiva, de que o suor transmita o coronavírus. Mas um especialista disse, um especialista que foi entrevistado na televisão, agora eu não me lembro o nome dele, é um desses especialistas, no caso, são médicos, infectologistas, dermatologistas, sei lá, médicos, não sei a especialidade. Um deles disse que mesmo assim é preciso evitar o contato com a transpiração do outro. Acrescentou ainda que tudo que se manuseia com frequência pode conter o vírus. Por isso, logo após um contato com cédulas de dinheiro, por exemplo, sem saber a origem, deve-se lavar as mãos. A quarentena, até o dia 7 de abril, vai servir para uma avaliação geral da situação em todo o país, né? 7 de abril vai completar os 14 dias aí que se fala tanto, que é o período de quarentena. Uma outra informação aqui, no site da Polícia Civil do Espírito Santo, há a delegacia online. Tem uma abazinha lá, ó, delegacia online, onde os cidadãos capixabas podem fazer boletins de ocorrência. Então você aí que não está podendo sair de casa, se tem um boletim de ocorrência para fazer, alguns boletins são possíveis de ser feitos na delegacia online. Você tem que pesquisar lá para ver se dá para confeccionar. O dispositivo não é para todos os casos, tá bom? Então você tem que pesquisar para ver se você tiver uma ocorrência para fazer, você tem que ver se vai dar para atender o seu caso. O denunciante deve ter em mãos os documentos e precisa possuir um e-mail válido. O site da Polícia Civil é www.pc.es.gov.br. Olha, a localidade de Cascatinha do Milanês, zona rural de Colatina, foi alvo de assalto numa propriedade agrícola na quarta-feira. Pois é, após o ato criminoso, a polícia militar foi acionada. Os assaltantes seguiram na direção da localidade de Santa Fé, onde situam-se as penitenciárias. Depois de um percurso realizado, os perseguidos abandonaram o veículo e fugiram para o matagal. Em determinado momento, a polícia encontrou um dos malfeitores morto, com o indício de que tenha sido eliminado por seus comparsas. Um automóvel também foi atingido, mas sem vítimas. Vamos falar da campanha nacional contra a gripe? Olha, a campanha nacional contra a gripe, gente, ela vai até, nessa primeira fase, vai até o dia 15. É bom colocar isso na cabeça para não ir aquela enxurrada de gente, de pessoas para os postos de saúde. Eu falo assim no bom sentido, para que a gente tenha equilíbrios, serenidade, calma. O mundo não acaba aqui. A campanha nacional de vacinação contra a influenza, gripe, deve ser retomada hoje, às 8 horas em Colatina, com a chegada de novo lote enviado pelo Ministério da Saúde.
não foi quantificado o total de doses que chegam. Já foram administradas 9 mil doses. Os 15 pontos serão reativados, mas recomenda-se a ida aos locais de forma gradativa, tendo em vista que a primeira fase prossegue até o dia 15, como eu já falei. Nessa fase são beneficiados os idosos e profissionais de saúde. Após as 15 horas, o serviço será interrompido e retornará na segunda-feira, tá ok? Né? Orienta-se para que cada um, quando for vacinar-se, guarde uma distância de 1 metro a 1,5 metro do outro que estiver na fila. E os hotéis colatinenses estão praticamente vazios, hein? O que preocupa os administradores desses estabelecimentos. Muitas reservas vêm sendo canceladas e empresários do setor não sabem o que fazer no futuro, já que tudo ainda é muito incerto neste momento de pandemia do coronavírus. O planejamento não está sendo fácil na conjuntura atual e há uma grande expectativa quanto aos próximos meses. Agora, uma notícia que eu vi também interessante foi a confecção de máscaras 3D com viseira. Já estão sendo produzidas em computadores no nosso país, aqui no Brasil. É uma novidade que já está sendo divulgada em noticiosos e na internet. Eu vi um noticiário, acho que da Band, canal Band. Especialistas da área de saúde não têm uma informação exata de quanto tempo o coronavírus fica impregnado num objeto. Então, olha, não se tem tempo exato. Pode perdurar por horas, algumas horas, ou dias, dependendo do material, dizem os profissionais. Alguns acrescentam que é pequena a probabilidade de alguém contrair o vírus nos objetos caseiros, mas essa probabilidade existe. Olha, na última segunda-feira começou a funcionar as barreiras sanitárias no município de Marilândia. A medida tomada não proíbe o ingresso de motoristas em Marilândia, mas, em caso de pessoa suspeita de ter o coronavírus, é acionada a Secretaria de Saúde para os procedimentos cabíveis. Na cidade, parte do comércio está fechada. A medida que chamou muito a atenção nos últimos dias foi a retirada de mesas e bancos de concreto da avenida principal para evitar a aglomeração de idosos. Essa medida realmente chamou muito a atenção dos internautas e também dos telemaníacos, aqueles que gostam de ver televisão. Em Colatina foram reforçados os serviços de prevenção ao coronavírus com a higienização de espaços públicos. O Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental, Sanear, está providenciando a lavagem de pontos próximos a hospitais e abrigos de ônibus, onde há mais frequência de pessoas. A desinfecção das superfícies destina-se a eliminar vírus e bactérias. Né? Qualquer vírus e bactéria que ficar naquele local serão eliminados com essa desinfecção. E os Estados Unidos deverão destinar 10 trilhões de reais, 10 trilhões de reais para reaquecer a economia do país, fortemente atingida pelo coronavírus. Já a Organização Mundial, a Organização das Nações Unidas, a ONU, apresentou um plano que visa ajudar os países mais pobres filiados à instituição. Outra notícia que vem bem a calhar, porque há poucos dias foi divulgado que os idosos não poderiam ir a supermercados, o que eu acho uma maldade, né? Sei lá, no meu entender, uma proibição muito forte. Proibir totalmente que o idoso vá ao supermercado. Né? Pode-se fazer o seguinte, né? Igual está sendo anunciado pela ACAPES, que é a Associação Capixaba de Supermercados. Aí é uma medida mais equilibrada. Ela orienta que supermercados funcionem num determinado horário somente para idosos. Aí, uma medida boa, das 7 às 8 ou das 8 às 9, somente para atender os idosos. E coloca lá as informações. Olha, nesse horário, somente idosos. Os idosos irão. Agora, proibir totalmente, eu acho muito... Né? Não sei nem como falar, mas é muito insensato, na minha opinião.
nesse período de restrições de circulação de pessoas. Então, parabéns aí à CAPES por essa decisão de sugerir, de orientar aos estabelecimentos que funcionem num determinado horário, 1 hora, pelo menos ao dia, para que os idosos acima de 60 anos possam fazer suas compras. Já há no estado supermercados com placas anunciando a abertura, por exemplo, das 8 às 9 para atender exclusivamente quem tem idade superior a 60 anos. Em tempo de pandemia de coronavírus, não é recomendável ficar ligado o tempo todo em noticiários televisivos, gente. Você que fica aí na televisão o tempo todo vendo noticiário, tá certo, o noticiário é importante. Você tem que escolher aquele que é mais saudável para você, aquele que não vai te fazer pirar, nem vai te levar tensão, apreensão, causar depressão. Escolha um telejornal que seja mais moderado. Então, mas ficar vendo noticiário a todo momento, isso aí pode fazer você pirar. E é uma palavra de um especialista em medicina, em saúde. Você ficar vendo noticiário televisivo, toda hora na televisão vendo jornal, você vai acabar pirando, né? Pode pirar nesse momento que só se fala de coronavírus. E ninguém aguenta, né? Eu vi o programa ontem, A Tarde é Sua, o pessoal estava falando, olha, está cansando já esse assunto, né? Não é fácil. Ele sugeriu que é importante também ir à igreja rezar de forma isolada. Olha só, ir à igreja rezar de forma isolada. Vai sozinho, vai lá, faz sua oração e sai, sem qualquer tipo de aglomeração, né? Uma informação interessante também que eu ouvi do médico Luiz Carlos Reblin, subsecretário estadual de saúde. Ele disse que 25% da população do Espírito Santo é hipertensa. 25% é um número considerável, e 10% tem diabetes. A hipertensão é um fator de risco para quem adquire a contaminação do coronavírus, né? Ele falou também que há 60 leitos de UTI no estado, e esse número pode chegar a 130 até o final deste mês de março, com a chegada de respiradores. De 25 para 26 de março, nos dias 25 para o dia 26, não houve nenhum caso confirmado da doença coronavírus no território capixaba. Em todos os casos confirmados, sabe-se que o vínculo dos pacientes tem origem e quais os contatos, né, que eles tiveram. Feirantes vitorienses, da capital Vitória, eles vão entregar em casa os produtos hortifrutigranjeiros com a flexibilização para aqueles que têm a atividade como única renda para sobreviver. Os clientes devem ligar para o feirante, né? Eu acho que cada cliente deve ter o número do seu feirante principal e solicitar os produtos. Ele vai levar a domicílio, então. A Prefeitura de Vitória anunciou essa nova modalidade de comercialização depois de ter proibido o funcionamento das feiras. Em Marilândia, há barreiras nas entradas da cidade para fiscalizar quem chega. O objetivo é verificar quem está com os sintomas do coronavírus e encaminhar essas pessoas para análise médica. O governo do estado do Espírito Santo também implantou barreiras nas divisas com a Bahia, Minas e Rio de Janeiro. Os bombeiros vistoriam os veículos que chegam ao território capixaba e passam orientações. É utilizado o termômetro para verificar a temperatura do corpo dos ocupantes de veículos, uma vez que a febre é um marcador da Covid-19. Na Inglaterra, gente, olha, o príncipe Charles está com o coronavírus, hein? Os famosos pegam o coronavírus. Aliás, os famosos e os de renda maior são as pessoas que mais estão contraindo esse vírus, hein? Aquelas pessoas de renda maior, que viajaram, que têm mais possibilidades. Então, o príncipe Charles está com o coronavírus, ele tem 71 anos e recebe o tratamento indicado para debelar a enfermidade. Sua mãe, a rainha Elizabeth II, eu acho que ela está com 93 anos, 93 ou 94, ela não contraiu mal. Só ele, que é mais novo que ela, logicamente. Mas a gente pensa o seguinte, o mais velho vai contrair, né? Aí a mãe, com 93 anos, não contraiu, e ele, com 71, contraiu o vírus.
Em Santa Teresa, o primeiro contaminado confirmado com coronavírus foi uma pessoa que chegou já com a contaminação de outro estado. Eu já até falei sobre isso aqui, né? É o chamado caso importado. Até ontem, a informação sobre o pagamento do IPVA era que o cronograma de pagamento está mantido. O imposto já começa a vencer no mês de abril e pode ser parcelado. Então, o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, até ontem estava mantido. Em algumas horas de vigência, mais de 3.000 pessoas foram abordadas nas barreiras sanitárias nas divisas do Espírito Santo com Bahia, Minas e Rio de Janeiro. Um termômetro é utilizado, já falei agora há pouco, né, para os ocupantes dos veículos a fim de verificar se há febre. 10 casos suspeitos foram inclusive identificados numa determinada fase da operação e essas pessoas receberam máscaras, entre outros procedimentos. Mais uma informação: um assaltante tentou invadir um apartamento no primeiro andar de um prédio na Praia do Canto, em Vitória, e foi morto. O vídeo circula na internet, se você quiser ver, depois você procure aí. O criminoso, ele escalou as paredes de um prédio, gente, e as telas externas do edifício. Havia o casal e crianças no domicílio. Meu Deus! A esposa, depois do homem tentar realmente, o assaltante tentar entrar de qualquer maneira, a esposa conseguiu buscar uma faca e o marido conseguiu se defender, atingindo letalmente o agressor com um golpe no tórax. O assaltante estaria sob efeito de entorpecentes. Por volta da meia-noite, os policiais civis retiraram o corpo e levaram para o DML. O morador foi prestar depoimento na delegacia. É lógico, vai ser dito lá que foi legítima defesa, né? Eu acredito. Houve luta corporal de um morador com um malfeitor, né? É isso mesmo, morador com um malfeitor. Sim, houve sim a luta corporal do morador com um malfeitor. Houve pânico generalizado, pois os outros moradores estavam com medo de serem assaltados também. Puxa vida, hein? Essa ocorrência, então, é da quarta-feira. Olha, não é fácil, hein? Pessoa tentando invadir um apartamento no primeiro andar, tentando entrar por aquelas telas, e o casal tinha filhos, crianças dentro. Nossa Senhora. Olha, as próximas 3 faturas do IPTU para quem dividiu em 10 vezes o pagamento serão em outubro, novembro e dezembro em Vitória, hein? Tá bom? Você que mora em Vitória, as próximas 3 faturas, o pagamento pode ser feito em outubro, novembro e dezembro. Entre aí no site da Prefeitura de Vitória para ter mais informações. A Prefeitura decidiu pela prorrogação por causa das restrições de mobilidade e funcionamento de estabelecimentos. 18.400 vacinas contra a influenza, a gripe, já foram aplicadas em Cariacica e novo pedido foi feito ao Ministério da Saúde. 38.800 idosos devem ser imunizados até o fim da primeira fase da campanha, que será em 15 de abril. O governo está escalonando a entrega das cotas para não aglomerar demais os grupos beneficiados. Em Vila Velha, a vacinação também aguarda um novo lote. O ponto principal da imunização em Vila Velha tem sido o bairro Prainha, onde é feito pelo sistema drive-thru. O vacinador vai até o carro, né, e aplica o remédio no braço da pessoa beneficiada. A Prefeitura de Vitória recebeu 1.000 doses para a quinta-feira, ontem, e faz a administração da vacina, na aplicação, somente por agendamento. Então, Vitória, só por agendamento. Vamos a outras informações para você que acessa o Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta sexta-feira, 27 de março de 2020. São todas informações resumidas para você, para não haver muito estresse, né? Essa notícia aqui é importante. Olha, novo horário de funcionamento de postos de combustíveis já começou. Já está valendo a determinação da ANP, né? Agência Nacional de Petróleo, regulamentando a redução
do horário de funcionamento de postos de combustíveis e revendas de GLP. Os revendedores de combustíveis automotivos em todo o país passam a funcionar no mínimo de segunda-feira a sábado, das 7 às 19. Até então, o horário mínimo de funcionamento era das 6 às 20 horas. A medida foi publicada na segunda-feira, hein? Quem quiser acessar, é o Diário Oficial da União, de segunda-feira, 23 de março de 2020. Deixa eu ver mais. São muitas medidas nesse momento, é difícil a gente passar tudo. Vamos passar as mais importantes. O governo federal libera 600 milhões para ações de combate ao coronavírus. Mais 600 milhões estão sendo liberados para estados e municípios, a fim de reforçarem o plano de contingência para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Além disso, 400 milhões já haviam sido enviados a todos os estados neste mês. A orientação do Ministério da Saúde é que cada estado defina com as prefeituras os valores destinados a cada município. O dinheiro poderá ser utilizado em ações de assistência, inclusive para a abertura de novos leitos ou custeio de leitos já existentes nos estados e municípios. Então, a informação do ministro Luiz Mandetta da Saúde. Nós vamos repassar 600 milhões aos municípios de acordo com a pactuação local. Cada estado vai fazer a sua divisão de como vai fazer a alocação dos recursos, disse o ministro Luiz Henrique Mandetta. O governo define lotéricas e igrejas como atividades essenciais. Olha só essa medida. O presidente Jair Bolsonaro definiu outras atividades e serviços essenciais que devem funcionar durante a emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo com a adoção de medidas de isolamento e quarentena pelas autoridades. Entre eles estão as unidades lotéricas e atividades religiosas de qualquer natureza. Olha, esse decreto é o 10.292, com ampliação da lista. Foi publicado na quinta-feira, ontem, dia 26 de março de 2020, no Diário Oficial da União. Então, pelo texto, são serviços e atividades essenciais, aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Tá bom? Bem, essa notícia está no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, porque é muito texto, eu não vou ficar aqui falando, né, um decreto todo. Então, a gente fala uma parte, depois, se você quiser mais informações, você vai acessar o blog, porque o blog tem mais capacidade de receber texto, tá bom? Vamos agora às manchetes de A Tribuna. Jornal impresso A Tribuna de ontem. Ontem foi quinta-feira, dia 26 de março de 2020. O jornal A Tribuna tem mais de 80 anos e traz sempre notícias importantes para a comunidade capixaba. Vamos às manchetes. Estado não vai antecipar retorno de comércio e escolas, diz governador. Casagrande critica pronunciamento de Bolsonaro e reafirma que as aulas continuam suspensas e o comércio não essencial, como academias e cinemas, segue fechado para conter o avanço do coronavírus. Pacientes vão poder retirar remédio de graça para 3 meses. Semana Santa com missas e até festival de tortas pela internet. Bia Souza Neves mostra a torta capixaba que será vendida por restaurante de Vitória por meio de aplicativo para celular durante festival em abril. Economistas prevêem saques em massa na poupança. Governo federal já estuda adiar o Enem. Vou voltar ao Fluminense, avisa Fred. Mais uma manchete. Bolsonaro quer isolamento só de idosos e grupos de risco. Esquadrão da limpeza na luta contra o vírus. Comerciante revoltado com demora na entrega de pizza briga e dá facada em motoboy. Coluna do Estadão. Aliados do ministro Mandetta e do DEM interpretaram a afirmação dele sobre quarentena como recuo estratégico. São informações de política, né? Aliás, é mais especulação política. Investidor quer flexibilização do isolamento. Uma informação também aqui, né? Uma notícia da Agência Brasil. A Agência Brasil tem muitas notícias importantes. E o presidente da Câmara Federal afirmou
na quarta-feira que pressões do mercado financeiro têm motivado os movimentos em defesa de medidas que amenizem o isolamento social como enfrentamento à pandemia do coronavírus, né? A declaração é do deputado Rodrigo Maia. Vamos lá, outras informações para você ainda. Tem tempo? Tem tempo? Eu não quero me alongar muito, vamos ver aqui se tem tempo, né? Tem tempo ainda. Japoneses começam a usar tecnologia 5G. Olha, eles estão sempre à frente, é importante, né? Os japoneses. Usuários da internet do Japão já podem usufruir de uma conexão ultra rápida a partir desta semana, já que as maiores provedoras passam a utilizar o serviço de tecnologia 5G online. Também estão sendo lançados smartphones compatíveis com a tecnologia 5G. Gente, o Japão sempre à frente na tecnologia. Japão, Estados Unidos, né? Vamos lá, mais informação aqui. Deixa eu ver o que eu posso falar para você. Tem uma notícia aqui da Polícia Militar. Deixa eu falar para vocês, porque a polícia tem um manual com procedimentos de limpeza de viaturas agora. A Polícia Militar do Espírito Santo tem tomado uma série de medidas para evitar e minimizar a disseminação e o risco de contágio dos policiais militares pelo coronavírus. Um manual com procedimentos para a realização de limpeza das viaturas foi divulgado. Os processos a serem adotados pelos policiais militares durante a pandemia de coronavírus são: lavar as mãos corretamente antes e depois de limpar a viatura, utilizando água, sabão e bucha, limpar as maçanetas externas e internas, puxadores de portas, volante, alavanca de marcha, freio de mão, painel, maçaneta e compartimento de transporte de pessoas detidas, além de outros itens que julgue necessários, como cinto de segurança, teto e bancos. Não podemos causar também uma mania, né? Porque mania de limpeza também é um problema sério. Deixa eu ver aqui, uma outra notícia agora da Polícia Civil. Falei da Polícia Militar, agora vamos ver da Polícia Civil. Delegado, ele frustrou um roubo, um delegado. O titular da Delegacia Especializada em Investigação Criminal, DEIC, de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio, frustrou um roubo ao pedágio na Rodovia do Sol, no Recanto da Sereia, em Guarapari. Ele estava a caminho de casa quando se deparou com o crime em andamento. Ele contou que pediu apoio por meio dos CIODs e acionou policiais da DEIC enquanto seguia a dupla que estava assaltando até a área de mata do parque, onde eles abandonaram a motocicleta e o dinheiro roubado e fugiram em direção à praia. Parte do valor roubado foi recuperado e a moto apreendida. Olha aí, o delegado, né, estava indo para casa e percebeu um assalto e foi lá e frustrou o plano dos malfeitores. Que importante, né? O trabalho policial é muito importante. Parabéns aí a vocês da Polícia Civil, Polícia Militar. Ainda tem outra notícia aqui da Polícia Militar ou Civil? Deixa eu ver. Civil, né? Polícia Civil. Vamos lá, uma outra informação. A equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, de Vitória, prendeu um homem de 25 anos, apontado como autor do homicídio de um jovem de 20 anos e pela tentativa de homicídio de um outro de 21 anos. O mandado de prisão temporária foi cumprido no bairro Goiabeiras, em Vitória, mesmo local onde ocorreram os crimes em novembro do ano passado. A prisão foi na terça-feira, 24 de março de 2020. O titular da DHPP, delegado André Jareta, explicou que a motivação foi a disputa pelo controle do tráfico de drogas na região. Será que já estamos chegando ao final? Sim, chegamos ao final já tem notícias bastante informativas para vocês, com muita informação, né? A característica principal que nós temos aqui é a informação, né? Informação resumida. Chegamos ao final, então. Shalom, a paz de Cristo Jesus para todos. Muita sobriedade, muita serenidade. El Shaddai é uma expressão
do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente. Ele proverá, acredite. E Maranatá, vem Senhor, é a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos. Um dia ele vai voltar. Fique pronto, pedindo perdão dos seus pecados e acreditando que Jesus é Deus.